Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e este é o nosso terceiro trimestre de 2021. Estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lições comentadas pelo pastor Clayton Pomerenin. Esta é a nossa 11ª lição, já estamos avançando para a conclusão deste terceiro trimestre e esta lição será ministrada no próximo dia 12 de setembro de 2021. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist para você apenas ter o trabalho de apertar o play e ser abençoado. O tema desta lição, o reinado de Ezequias, do bom rei Ezequias. Agora, não devemos começar a nossa escola bíblica sem uma oração. Então vamos fazer uma oração e após esta oração faremos as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora, traga iluminação, que esta lição possa trazer enriquecimento à nossa vida prática cristã. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazermos todas as leituras, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Não saia sem antes se inscrever aqui neste portal. Ajude-nos a crescer nesta plataforma e o meu agradecimento especial a você que já faz parte dos mais de 700 inscritos. Que Deus continue abençoando a sua vida e você sabe que tem liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então para as nossas leituras. O texto áureo desta reflexão está no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, que diz: No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Estamos falando do reinado de Ezequias. A nossa verdade prática diz: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e buscam agradá-lo. E a nossa leitura bíblica em classe, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículos 1 ao 3, versículo 13, versículos 28 e 29, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículos 5 ao 7, 15 e 16 e 20 e 21. Pause o seu vídeo agora e faça esta leitura, porque ela vai fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Eu estou feliz porque o tema é extremamente importante. Falar a respeito deste grande monarca de Judá é falar com alegria no coração, por entender que este homem de fato andou com Deus e viveu um ministério que glorificou o nome do Senhor. Então, nós temos esta verdade aplicada na vida deste monarca conhecido como Ezequias. Então, vamos asseverar que o Senhor ouve a oração daquele que o teme. Este é o nosso objetivo geral proposto, e para cada um dos 3 pontos aqui estudados, um objetivo específico, e o primeiro, apresentar então o íntegro reino ou reinado de Ezequias. O segundo, sinalizar as afrontas de Senaqueribe, e o terceiro ponto, registrar então o fim de Senaqueribe. Então, esta lição ela é muito importante. Nós estamos falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade desta nação. Falamos do reino dividido. Na última lição falamos sobre o trágico destino do reino do norte e o cativeiro assírio. E agora estamos falando sobre um excelente rei que governa o reino do sul. Então Ezequias é um belo exemplo de um monarca, de um homem que não dependia de nenhuma aliança com outras nações da terra, porque
a bênção de Deus estava sobre ele, e esta bênção era bastante, era mais do que suficiente. Este grande monarca, podemos dizer assim, não se apartou dos caminhos do Deus de Israel, o Todo-Poderoso. O modo como o Senhor foi com ele, libertando-o de Senaqueribe, era um sinal da sua grande fé, da sua justiça e da sua fidelidade. Então, vamos ficar atentos a esta lição, porque ela é muito importante e grandes ensinamentos nós podemos extrair da vida deste monarca chamado Ezequias. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá, não há dúvida a respeito disso. Houveram outros grandes monarcas no sul, com certeza houveram, mas nenhum deles nós entendemos que vai agora ser ainda mais excelente o seu governo do que o governo de Ezequias. O seu governo foi reto, aqui algumas características: honesto, justo, agradável aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Ele fez importantíssimas reformas no culto e na adoração a partir da destruição dos ídolos de Judá. Vai reestruturar agora o contexto religioso, vai restabelecer festividades como a festa da Páscoa, que há muito tempo não se celebrava em território de Israel, e isso, por certo, vai agradar o nosso Deus. Então, é sempre bom lembrar que somos honrados pelo Senhor, sempre que permanecemos fiéis e tementes a Ele. Que verdade central gloriosa que deve ser aplicada na nossa vida cristã. Hoje falaremos sobre o justo reinado de Ezequias. O segundo ponto, Senaqueribe invade Judá, ao menos tenta invadir Judá. E o terceiro, a oração do rei e o livramento que Deus vai prover, vai propiciar. E este é um grande sinal de que o Senhor estava atuando na vida e ministério deste grande monarca chamado Ezequias. Uma característica de Ezequias: um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual agora em Jerusalém, em Judá, e reuniu os sacerdotes e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Que coisa curiosa! E quando se dá esta reforma, ou quando se inicia agora este desejo deste monarca em fazer esta aliança com Deus novamente? E quando lemos no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 3 ao 5, nós vamos ler uma coisa que é muito interessante. O texto diz: ele, falando de Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe então os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai-vos a casa do Senhor vosso Deus, a casa do Deus dos vossos pais, e tirai do santuário toda a imundície. Então veja, este monarca não perdeu tempo. Quando ele assume o governo, quando ele agora ascende ao trono de Judá, ele justamente no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, ele já percebeu uma necessidade de uma restauração espiritual, de uma renovação no culto de Judá, e esta é a proposta imediata apresentada por este monarca. Então esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e também na espiritualidade, não apenas dos líderes e príncipes de Judá, mas de toda a população do Reino do Sul. Mas sabemos que quando a liderança dá excelente exemplo, aqueles que estão sendo liderados também irão imediatamente se comportar de igual forma. Então há uma mudança, eu diria, radical quando este monarca começa então a governar no reino de Judá. Agora, a despeito de tudo quanto ele começa a realizar e das suas mais nobres atitudes, aquela que mais nós achamos interessante é que ele, o rei Ezequias, se achegou ao Senhor
e não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos do Senhor que este havia dado a Moisés, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 6. Ele se aproxima da lei de Deus, ele guarda esta lei no seu coração, e nós sabemos que esta lei, esta palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Esta lei, esta palavra que devemos amar em todo tempo, esta lei que deve ser guardada no nosso coração para que possamos viver uma vida isenta de pecados e não pecar contra Deus. Esta lei, esta palavra que é viva, que é eficaz e que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra mesmo até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas e é apta para discernir as intenções do nosso coração. Esta palavra, esta lei que é pura e que escudo é para todo aquele que nele crê. Ezequias mostra o valor desta lei, o valor desta palavra para restabelecer agora o culto a Deus enquanto ele governa no Reino do Sul. Então, uma outra característica é que haverá uma purificação dos lugares sagrados. Então, com esta convocação de Ezequias aos sacerdotes e aos levitas, aqueles que tinham responsabilidade no contexto culto, então os levitas vão se reunir prontamente, vão atender esta chamada, esta orientação dada por Ezequias e vão se prontificar, que coisa gloriosa, para se purificarem e para purificar os lugares sagrados, santificar a casa de Deus, lançar baixo todos os altos, agora destruir toda imagem de escultura, todos os ídolos, até aquela serpente de metal que Moisés erigiu lá no deserto, você se lembra? Aquela serpente, este povo havia dado um nome a ela, e o nome era Neustã, e o povo queimava incenso àquela serpente. Isso também foi abolido, foi destruído. Que restauração gloriosa estava acontecendo em território de Judá nos dias deste monarca chamado Ezequias. Aquela purificação, ela é tão plena, ela é tão completa que no relato do segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, nos versículos 18 e 19, a palavra todos, isso é uma curiosidade, uma coisa muito interessante, uma característica do texto que mostra a importância daquilo que foi feito. Então, esta palavra todos é repetida várias vezes dentro daquele contexto. Nada ficou de fora. Então, esta restauração visava o quê? Visava uma adoração mútua, uma adoração generalizada ao Deus de Israel, uma adoração não apenas territorial em uma determinada região de Judá, mas em todo o território de Judá. Então, podemos dizer que era uma adoração nacional. Então, agora, a fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias vai convocar os maiorais de cada cidade para estarem aonde? Onde esses não estavam acostumados a estar, que era a casa do Senhor em Jerusalém. E quando esses ali estão, agora oferecendo alguns sacrifícios a Deus para reconciliação de todo o povo. Não havia uma reconciliação apenas pelo monarca, pelos líderes, pelos nobres de Judá, mas uma reconciliação de nível nacional. É nesse momento de muita comoção, e nós podemos imaginar como esse momento se deu, que o rei, os seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Deus de toda a terra. Então toda a congregação se prostrou, quando entoava o canto e as trombetas eram tocadas, tudo isto até o holocausto se acabar, e acabando de o oferecer, o rei e todos quanto com ele se achavam se prostraram e adoraram, segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 28 e 29. Eu não sei, eu não posso agora mensurar o nível da glória manifesta naquele momento, mas eu posso tentar buscar nas minhas experiências com Deus e entender que quão glorioso é sentir esta presença gloriosa. E aqui entendemos que cenário então magnífico, que cenário maravilhoso,
uma nação inteira prostrada diante do Deus de toda a terra. E a palavra já diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Dias de grande restauração foram os dias de Ezequias. Além da reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, uma festa que já há muito tempo não estava sendo celebrada nos moldes, nos parâmetros estabelecidos pela lei de Deus. Toda a nação de Judá fora convidada a essa celebração e, acredite, até mesmo alguns da tribo do norte também eram convocados a participar desta grande convocação. É interessante notar que enquanto Ezequias governa, Oséias começa a governar no norte. Então, alguns podem pensar como que Ezequias vai convidar alguém para celebrar a Páscoa se o reino do norte já havia sido tomado pelos assírios. Não, ainda o reino do norte não havia sido levado pelos assírios. É bem verdade que no tempo de Ezequias, esta grande tragédia acontece com o reino do norte. O fato é que houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém, como em nenhum outro tempo talvez houvera. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e pela santificação do povo. Que coisa gloriosa! Os líderes que estavam geralmente propensos a perverter o juízo, os levitas, os sacerdotes que estavam em outras ocasiões totalmente longe dos preceitos divinos, agora foram convocados a restabelecer a comunhão. E este restabelecimento de comunhão vai agora prover cura e santificação no meio do povo. Isso é algo glorioso e se dá no governo do grande rei Ezequias. No tempo de Ezequias, há agora um momento em que há uma pressão muito forte da Assíria em relação ao território do sul. E é justamente sobre a invasão de Senaqueribe. Senaqueribe invade Judá. As ameaças feitas por Senaqueribe. Nós já sabemos que o Império Assírio estava em franco crescimento naquela ocasião. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive o Reino do Norte, o Reino de Israel, que agora, neste tempo, já havia sido levado para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, que é o rei da Assíria, achava que poderia fazer a mesma coisa com o reino de Judá. Foi então que Senaqueribe achou que poderia enviar o seu poderoso exército para marchar e sitiar a grande cidade de Jerusalém, a importante cidade de Jerusalém, e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele ainda havia se rebelado contra o rei da Assíria. Então, o caos estava sendo proposto para Judá. E nós vamos perceber que há certo temor no coração de Ezequias e há um comportamento glorioso na vida de um homem que entende que esses desafios podem ser resolvidos quando se apresentado em oração ao Deus que ouve as orações. Você acredita nisso? As nossas orações, elas têm poder. As nossas orações, as nossas lágrimas podem mudar decretos. Você acredita nisso? Então, o temor do rei Ezequias fica evidente. As ameaças de Senaqueribe pasmaram Ezequias e o medo, por certo, sobreveio ao seu coração e se espalha por toda a corte de Judá. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. É isso mesmo. Na hora da adversidade, você vai correr para onde? Corra para a casa do Senhor, porque na casa do Senhor, por certo, virá resposta e provisão da parte de Deus. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías? Aquele temor vai trazer agora, no meio desta história, no meio desse enredo, um grande profeta, o profeta messiânico, o profeta Isaías. Nós aprendemos sobre Ezequias também dentro do livro profético de Isaías, no capítulo 37, 38, 39. Então veja, levou este pavor, este medo, levou o rei Ezequias a consultar o profeta
Isaías. E a palavra do profeta Isaías foi de vitória. E como esta palavra foi de vitória? Isaías capítulo 37, versículos 6 e 7. E Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, ou seja, assim direis a Ezequias, assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Ou seja, a afronta não é contra você, Ezequias. Aquilo que este Rabsaque está falando, aquilo que os oficiais de Senaqueribe estão falando, as suas blasfêmias não são contra o rei Senaqueribe, senão contra o Deus das terras de Judá, o Deus de Israel. Eis que porei nele o espírito, e ele ouvirá um clamor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Era a resposta de Deus através dos lábios do profeta Isaías ao grande rei Ezequias. Então a palavra é uma palavra de vitória. Aqui aprendemos uma coisa interessante: obediência a Deus faz toda a diferença. Obediência, vou dizer novamente, obediência a Deus faz toda a diferença. E obediência a Deus também não é sinônimo de ausência de problemas e de enfrentamentos. O próprio Cristo, na sua palavra, nos ensina que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você acredita mesmo que se ele é a nossa vitória, nós seremos derrotados? Logo seremos vitoriosos como ele é vitorioso, venceu a morte e agora está assentado à destra de Deus, e em breve virá buscar um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então veja, obedeça a Deus independente das circunstâncias. Sirva a ele com fidelidade no meio do caos, no meio da adversidade, no meio da improbabilidade. Sirva a ele com retidão e você terá a resposta logo que necessário. Então, agora, a oração do rei e o livramento dado por Deus. A oração confiante de Ezequias. O primeiro ponto, uma oração que não tem dúvida. Não pode pedir duvidando, né? Não pode ser uma oração que é feita e na boca ela soa muito bem, mas a mente está cheia de incredulidade, cocheando em dois pensamentos, pensando que Deus, será que vai acontecer ou não? A oração precisa ter este princípio. Uma oração que o Senhor vai atender é uma oração confiante, uma oração cheia de fé. E para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou agora cartas atrevidas e ameaçadoras, amedrontadoras ao rei Ezequias. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, o Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então que confiança é essa que vocês estão confiados? Né? Lhe dou tantos cavalos, se vocês tiverem cavaleiros para colocar sobre esses animais. Havia uma séria ameaça, e esta ameaça não era direcionada contra Ezequias. Talvez no meio daquela adversidade, Ezequias pensou que era contra ele, mas aquela ameaça, aquela blasfêmia era contra o Deus de Israel. E aí, meu querido, mexeu com quem, mexeu com quem não deveria mexer. Mexer com Deus é o pior erro que alguém pode cometer. Então veja, aquelas cartas ameaçadoras. Então a mensagem exigia uma coisa, e sabe o que era? Rendição. Entregue-se Ezequias, os seus súditos, e a cidade de Jerusalém será agora invadida, conquistada. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e vai orar fervorosamente, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, né? E inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê.
e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar. E aqui Ezequias mostra que entendeu, não para me afrontar, mas para afrontar o Deus vivo. Verdade é que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo seus deuses, mas estes deuses eram deuses de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Eram pseudo-deuses, eram demônios que tinham uma representação divina ao contexto da adoração daqueles povos pagãos, né? Mas porque deuses não eram. Então, se não obra das mãos do homem, madeira, pedra, por isso esses deuses foram destruídos. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão sobre todos os reinos da terra que só tu és Senhor. Isaías capítulo 37, versículos 15 a 20. Olha, esta oração, ela merece uma atenção. Você deve preparar aí um esboço, um sermão para ministrar somente dentro do contexto da oração de Ezequias, porque aqui ele agradece a Deus e declara a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos e sobre todas as nações da terra. E apresenta aquelas afrontas de Senaqueribe e pediu ao Eterno de Israel que o livrasse daquele ímpio rei. Então, o que Deus vai fazer? Ora, diante daquela condição, só resta a Deus confortar o coração do rei Ezequias. Então Deus vai usar o profeta Isaías para confrontar o rei Ezequias e mostrar que o Senhor estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido a oração do rei Ezequias a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio rei havia afrontado e blasfemado do único e verdadeiro Deus sobre a face da terra. Naquela mesma noite, sem que Ezequias soubesse ou que ele usasse qualquer arma, veja que coisa gloriosa, um anjo do Senhor veio para dar livramento e 185 mil assírios foram mortos naquela mesma noite. Senaqueribe ouviu rumores da sua terra e retorna para lá imediatamente e teve um fim trágico, que fora justamente morrer pela espada dos seus próprios filhos. Então veja como esta lição ela é preciosa e como nos ensina a orar e a depender única e exclusivamente de Deus. Seja como Ezequias, viva o exemplo de Ezequias e ore, busque a Deus no meio da adversidade, no meio da afronta, e você verá a mão de Deus agindo em favor da sua vida, da sua casa. Você crê nisso? Você crê nisso de verdade? Você está aqui ainda comigo? Muito obrigado porque você aqui está. Não saia sem antes se inscrever neste canal, deixar o seu like abençoado, o seu comentário, e eu rogo ao Senhor que possa visitá-lo ainda mais e que esta palavra possa chegar de forma mais penetrante ao seu coração. Aqui humildemente peço, eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, meus queridos, fiquem em paz e até a próxima.